Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis. Boa noite. Hoje, 16 de maio de 2013, estamos aqui nos estúdios da Just TV com mais um Jurídico News. E o tema do nosso programa hoje é Seguro Saúde. E com vocês, nosso radar jurídico. Vamos conferir. Operadoras de plano de saúde na condição de fornecedoras de serviço devem responder por erros em procedimentos médicos praticados por seus credenciados. A decisão estabelece distinção entre plano e o seguro-saúde, excluindo desse último a responsabilidade e solidária. Tema de hoje no quadro é o Seu Direito com o jornalista e comentarista jurídico José Carlos Cataldi. A decisão faz sentido ao estabelecer diferença entre plano de saúde e seguro de saúde. O plano de saúde vincula. Você não pode procurar um outro profissional que não esteja na sua lista. Já o seguro de saúde, a pessoa pode escolher o médico profissional que quiser, pagar e receber o reembolso dessa quantia. Portanto, no plano de saúde, existe uma vinculação que traz solidariedade ao momento em que a pessoa é atingida por algum tipo de dano, erro médico ou que tais. De sorte que tirar a seguradora de saúde foi realmente algo sensível e importante. E manter a solidariedade do plano ao profissional que se equivoca e causa prejuízo foi extremamente acertado. É uma coisa muito importante também que está no bojo dessa decisão, fazer com que aquele que tenha a culpa principal seja obrigado, numa subrogação, a indenizar aquele que solidariamente pagou como plano de saúde àquele que sofreu dano. A atitude da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça foi bastante relevante e, creio eu, vai trazer progresso nessa relação. E para falar sobre o nosso tema, Seguro Saúde, temos a honra de receber aqui em nossos estúdios a doutora Fernanda Varela, que é advogada, especialista em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Fernanda, tudo bem? Boa noite, doutor Luiz. Muito prazer em tê-la aqui conosco. Prazer, agradeço o convite e estou à disposição para iniciarmos o bate-papo. Aproveitando o nosso radar jurídico que diferenciou, deu essa distinção entre o plano de saúde e o seguro de saúde, no que diz respeito à responsabilidade civil solidária num eventual erro médico, essa seria basicamente a única ou teria mais alguma outra grande distinção entre seguro-saúde e plano de saúde, doutora? A distinção com relação ao seguro-saúde é que no seguro você tem direito ao reembolso dos procedimentos que você vai efetivar fora da rede credenciada. Essa é uma característica muito importante e eu acho que o consumidor, ao escolher um plano ou um seguro-saúde, deve prevalecer pelo seguro, porque a rede credenciada dos planos, ela é restrita àquela rede escolhida pela empresa fornecedora do plano. Um exemplo interessante que ocorre quando a pessoa tem que utilizar a rede credenciada, por exemplo, na cirurgia bariátrica. Nessa cirurgia, que hoje é obrigatório a cobertura pela RN 262, o paciente ele vai a um médico credenciado, o médico prescreve a cirurgia bariátrica e ele vai até a rede. A hora que ele olha a gama de hospitais, ele escolhe um hospital de primeira ou de segunda linha. Quando ele tenta fazer a cirurgia, aquele hospital não é credenciado. Aí ele vai para um outro hospital, também não é credenciado. Então, você ter uma gama de médicos e uma rede credenciada amarrada, enxuta, você fica à mercê da escolha de um terceiro, né? Doutora Fernanda, bem colocada, essa questão de hospitais, rede credenciada, muitas vezes, aliás, acho que a maioria das vezes, o beneficiário de um seguro-saúde ou de um plano de saúde, ele escolhe determinado plano ou determinada categoria do plano em função do credenciamento de alguns hospitais de que gosta aquele beneficiário. E no decorrer, depois dele participar do plano ou do seguro, às vezes acontece dessa administradora do plano de saúde ou da seguradora descredenciar o hospital que era da preferência desse beneficiário. Esse beneficiário
tem algum direito em relação ao descredenciamento? Ele tem que simplesmente mudar de operadora ou de seguradora, ou ele pode exigir a cobertura nesse hospital que foi descredenciado? É interessante. Essa matéria, ela é legislada. A seguradora ou a operadora, eles são obrigados, quando descredenciar, a substituir, veja, o artigo da lei é bem claro, a operadora e a seguradora pode substituir o prestador credenciado, geralmente é o hospital que mais importa, por outro de igual qualidade, oferecendo as mesmas coberturas. Tá? E esse descredenciamento, substituído por outro prestador, deve ser comunicado, inclusive isso é decisão unânime do STJ, deve ser comunicado a cada segurado. E caso o beneficiário, se ele estiver internado num hospital que foi substituído, a seguradora ou operadora deve pagar integralmente esse tratamento até que ele se finde. E, doutora Fernanda, quando há essa situação e que a operadora ou seguradora descumpre o que está nessa legislação, como pode fazer o beneficiário para buscar os seus direitos na justiça, levando-se em consideração que o valor envolvido é muito pequeno para a contratação dos honorários do advogado, que às vezes é bem superior ao benefício que ele vai ter. É possível buscar esse direito de alguma outra forma, administrativamente ou no juizado especial? No juizado especial, sim. E se, caso esse benefício... hoje, agora em 2013, foi editada uma súmula que o funcionário, né, ele pode, em casos de planos coletivos, tá, ele pode buscar o seu direito diretamente com a operadora seguradora. Antes era a empresa que tinha que fazer isso, ele era parte legítima. Hoje, a empresa que ele é vinculado, ou ele mesmo, pode buscar junto, notificando junto à operadora seguradora uma solução. Se isso não for possível, inclusive, cabe dano moral na justiça. No que diz respeito especificamente ao plano individual, ele poderia ir na justiça, no juizado especial, por exemplo, pleitear que aquele hospital da preferência dele não fosse descredenciado, fosse credenciado novamente, ou que fosse substituído por algum de mesmas características, de mesmos critérios, de mesma capacidade? Sim, ao meu ver, sem qualquer problema. E como é que ele poderia fazer isso? Sendo ele sozinho, ele vai direto no juizado especial, ou a um jeito administrativo? Tem algum órgão administrativo que ele possa buscar, como tem os PROCONs da vida, enfim, as agências nacionais? Tem algum órgão que ele pode procurar? Sim, ele pode ele pode buscar o PROCON, ou ele pode buscar uma reclamação junto à Agência Nacional de Saúde. Perfeito. Pode ser direto, ele pode fazer uma reclamação perante a ANS, e a ANS, eu já tive algumas experiências nesse sentido, a ANS ela responde e ela multa, ela vai atrás daquela reclamação, por telefone, inclusive, eu já vi casos em que o consumidor fez por telefone essa reclamação. E vamos falar agora um pouquinho da parte do seguro, quando ele não é individual, ele é coletivo, pago por uma empresa, às vezes só a empresa ou às vezes junto com o próprio segurado. Qual é a vantagem que tem de um seguro individual ou seguro coletivo? Qual a distinção básica entre os dois? As duas diferenças fundamentais, a meu ver, com relação ao individual e ao coletivo, refere-se com relação, primeiro, ao reajuste. O reajuste do seguro coletivo, ele não é fiscalizado pela ANS, podendo inclusive ser aumentado, reajustado por sinistralidade. Nos planos individuais, o reajuste ele é fiscalizado pela ANS. Outra característica de diferença importante é com relação à rescisão. Nos contratos coletivos, eles podem ser rescindidos unilateralmente. Nos individuais, não.
O seguro individual, ele só pode ser rescindido unilateralmente em caso de inadimplemento por mais de 60 dias, desde que esse inadimplemento seja notificado de maneira clara e formal ao consumidor num prazo quinquenal ou por fraude. Um exemplo de fraude, quando um consumidor empresta a carteirinha para um outro fazer exame, consulta, cirurgia. Essa eu acho que são as diferenças básicas. E na situação, por exemplo, que nós temos essa situação de funcionário que, numa empresa que tem alta rotatividade, funcionário que é demitido ou que pede demissão ou que se aposenta, como é que fica a situação desse funcionário beneficiário de um seguro-saúde na empresa quando ele é desligado da empresa? A lei do seguro-saúde protegeu o funcionário que é ou demitido, ou que se aposenta, ou na família em que o titular venha a falecer. Com relação aos demitidos, se esse demitido, à época do seguro, ele contribuía para o plano, né, a empresa subsidia e ele contribui para o plano de alguma forma, ele paga uma parte do plano. Esse funcionário, se demitido sem justa causa, porque ele não faz jus ao benefício, se ele for demitido por justa causa ou pedir demissão, ele é mantido na apólice de 6 meses a 2 anos. Conta-se esse prazo, calcula-se esse prazo de 6 meses a 2 anos com base em 1/3 de contribuição. Esse exercício, esse direito, ele tem que ser exercitado em 30 dias. E o RH da empresa deve oferecer ao funcionário. Não é, como muitas empresas deixam claro na hora da demissão, um favor ao funcionário que está sendo mandado embora. Perfeito. Então, isso só na hipótese do empregado contribuir total ou parcialmente com esse plano coletivo de seguro-saúde. Mas quando ele não contribui nada, a empresa é que paga 100% desse seguro-saúde e ele é desligado da empresa, qual o benefício que tem, que seguro ele tem, que possibilidade ele tem de continuar com aquela pólice? Infelizmente, essa prerrogativa que ele tem ocorre somente se ele contribuir. A coparticipação, né, a chamada COPEI, ela não dá esse direito. Eu considero que se o funcionário ele paga um upgrade, que é a possibilidade dele subir de plano pagando uma diferença, ele tem esse direito. Agora, o funcionário que não contribui, infelizmente, quando ele é mandado embora, ele vai para o mercado, ou ele arruma outro emprego, né, e é acolhido por outra apólice, ou ele tem que buscar um plano no mercado individual ou um coletivo, um familiar. Ele está, infelizmente, à mercê das cotações de mercado. Eu gostaria de saber, doutora Fernanda, no caso daquele funcionário que se aposenta e vai, obviamente, precisar continuar utilizando o seu plano de saúde, o seu seguro de saúde. Ele tem direito de continuar contribuindo com esse plano ou com essa apólice e se manter dentro do seguro-saúde, do plano de saúde, depois de se aposentar da empresa? Mas essa resposta eu gostaria depois do nosso pequeno intervalo. Estamos apresentando o programa Jurídico News. Voltamos a apresentar o programa Jurídico News. Deixamos no primeiro bloco a seguinte pergunta. O beneficiário de um plano de saúde ou de um seguro-saúde que se aposenta na empresa, onde esse seguro ou esse plano era pago de uma forma coletiva, ele tem algum direito a ser exercido que possa mantê-lo nessa apólice ou nesse plano de assistência médica? Sim, da mesma forma que o demitido que contribui, também é oferecido algum benefício ao aposentado. O aposentado que contribuiu por mais de 10 anos naquela empresa para aquele plano de saúde, ele tem o direito de ser mantido na apólice de forma vitalícia. Claro que ele vai passar a pagar o próprio plano. O beneficiário
que contribuiu menos de 10 anos, ele entra numa proporção de 1 para 1. A cada ano de contribuição, após a aposentadoria, ele fica mais um ano. Interessante nesse assunto é que muito se discutiu a respeito do funcionário que se aposentava e continuava trabalhando naquela empresa. Ele não podia aqui se aposentar novamente. Então, e ele tinha 30 dias para exercer o direito de permanecer na apólice como aposentado. E ele ficava brigando com as operadoras e seguradoras e com recursos humanos para ter esse direito no futuro. Hoje, essa matéria ela é sumulada. Então, o funcionário que se aposenta e continua a exercer a atividade laboral, ele tem o direito, quando ele rescinde o contrato de trabalho aqui, a usar o benefício de permanecer na apólice por prazo vitalício, por tempo vitalício. E, doutora Fernanda, e aqueles casos onde existe um desproporcional acima da inflação, o reajuste do plano de saúde, do seguro de saúde, dependendo da faixa etária que vai ultrapassando o beneficiário ou segurado desse plano ou desse seguro de saúde? É permitido isso? Tem alguma limitação? Tem alguma restrição? Sim, é permitido pela ANS o reajuste por faixa etária. O reajuste por faixa etária, ele inicia aos 17 anos, ele finda, os grupos, ele finda com 60 anos. Nos planos individuais, como eu já mencionei, esse reajuste ele é fiscalizado pela ANS. Nos planos coletivos, não. Ele sofre um aumento e, infelizmente, isso acontece. Né? Agora, valendo de curiosidade, depois do advento do Estatuto do Idoso, este reajuste específico, os outros não. Esse reajuste específico por faixa etária, a partir dos 60 anos, ele foi vedado. Há uma decisão interessante no Supremo Tribunal de Justiça, que o Estatuto do Idoso entrou em vigor em 2004, que mesmo os contratos assinados anteriores a 2004, prevalece o entendimento do Estatuto do Idoso. E mesmo que o contrato acima de 60 anos ele seja reajustado, esse reajuste ele não pode ser maior que 6 vezes ao valor da primeira faixa etária, que é os 17 anos. Então, há uma limitação com relação ao idoso. Doutora Fernanda, e naqueles casos, por exemplo, dos planos de saúde ou seguro-saúde coletivo, onde a empresa, por uma falha no seu RH, acaba se esquecendo de comunicar ao funcionário que está sendo desligado e ele é contributivo, de que ele tem direito de exercer o pedido dele, de manifestar a intenção dele e se manter naquele plano ou naquele seguro-saúde. Tem alguma sanção para a empresa? Sim, inclusive eu já vi uma empresa arcar, não conseguir negociar com a empresa prestadora do serviço de saúde, ela ter que arcar com o prazo que esse funcionário teria direito de permanecer na apólice. Por isso que eu já vi algumas empresas a incluírem no kit demissão esse papel de possibilidade da pessoa continuar no plano. Tanto o demitido deve exercer em 30 dias, o aposentado e também a família com relação à morte do titular. E ainda nesses casos, doutora Fernanda, no caso de haver descredenciamento ou substituição de alguns hospitais desse plano, a seguradora ou a operadora do plano de assistência médica comunica quem? A empresa ou diretamente o funcionário? Qual é o dever da seguradora ou do plano de assistência médica? Comunicar diretamente o segurado, o beneficiário, ou a própria empresa? Há decisões no Supremo Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, que toda informação relacionada a descredenciamento, qualquer tipo de informação, ela deve ser feita, reajuste, ela deve ser feita direto ao consumidor. Mesmo porque eles têm todos os dados ali, eles emitem cartas como se fossem beneficiários individuais. Porque muitas vezes o RH não informa
Deveria informar, porque tem intranews, mas muitas vezes não informa e o consumidor fica numa situação de desvantagem. Sim, mas tem alguma penalidade pela ausência dessa informação? A seguradora ou a operadora do plano de saúde, se ela por acaso não informa, ela tem alguma penalidade por não ter informado desse descredenciamento ou substituição do hospital? Legalmente estabelecido, não. É claro que sempre o prejudicado pode buscar uma indenização moral perante o judiciário. Legalmente, não. Nós temos algumas perguntas aqui de alguns internautas e que infelizmente não vai dar tempo da gente colocá-las aqui no ar, mas eu gostaria aqui de agradecer os internautas, 2, 3 que eu estou vendo aqui, Adriano, Leonardo Pantaleão, Sueli, enfim. Eu gostaria que a doutora Fernanda pudesse fazer suas considerações finais em relação ao nosso tema. Eu deixo aqui no ar para os internautas a curiosidade de ao contratar um plano de saúde, ou procurar um advogado, ou ler atentamente as cláusulas do contrato, verificar as coberturas. Por exemplo, hoje em dia a cobertura para nutricionista, a cobertura de psicóloga, a hospital dia para transtorno mental, para terapia ocupacional, verificar o quanto os órgãos que protegem o consumidor com relação aos planos de saúde regulamentam e obrigam as operadoras e seguradoras a fornecer coberturas que às vezes o consumidor desconhece. Então, sempre que for fechar um plano, ou até o próprio recursos humanos se interessar em informar aos funcionários algumas benesses que eles têm com relação aos planos. Eu acho que isso é o fundamental. Eu só aproveitando o seu gancho, diz uma coisa, doutora Fernanda, no caso dessas seguradoras, elas têm a cobertura nacional ou só local, na cidade ou no estado? Tem nacional. Qual é a regra? Nacional. A regra é nacional? Nacional. Perfeito. Doutora Fernanda, mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui a sua presença. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a audiência dos internautas, dizê-los que estamos aqui no próximo Jurídico News, na próxima quinta-feira, às 20h45, e deixá-los ali com nossa Rita Lee, com a música Saúde. Até já. Mas eu vou sair de sério, quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Mas porém as águas vão rolar, não vou chorar. Se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz.
porém as águas vão rolar. Não vou chorar se por acaso morrer do coração. É sinal que amei demais, mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Muchas gracias. Buenas noches. Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis.